tinha falado para minha esposa que eu não ia precisar de um lenço, mas me enganei. Muito obrigado, meu bem. Você cantou agora há pouco aí o seguinte: a vinda eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu, onde eu vou para sempre morar, com os remidos na luz do Senhor. E a minha expectativa é que você tenha cantado isso com toda a firmeza e clareza daquilo que você estava afirmando. Você realmente espera por isso. Esse é o grande anseio do seu coração, o dia em que Jesus vai voltar nos ares. E que você realmente confia nisso. Que quando voltar o Senhor nos ares e todo o céu vê o Rei da glória, você será levado com Ele, para Ele, na eternidade, para viver eternamente. Mas como alguém pode chegar a essa conclusão? Como alguém pode cantar isso com tanta segurança, firmeza e afirmar isso? Eu espero a vinda do Senhor para morar no céu eternamente. Nós temos considerado a carta aos Efésios, e eu peço que você abra no capítulo 1. E nós estamos ainda nesse parágrafo inicial da carta aos Efésios, que é uma canção do apóstolo Paulo, por assim dizer, louvando e bendizendo o nome do Senhor e a glória do Senhor. Essa canção que vai do verso 3 ao verso 14, que são os versos que eu quero ler com você nessa manhã, mais uma vez. Efésios capítulo 1, 3 a 14. O texto vai dizer assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção. Pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Como eu disse, o apóstolo Paulo começa a carta aos Efésios com uma introdução muito simples e clara, nos versos 1 e 2, e já logo em seguida lança esse louvor, esse canto, né, cheio de entusiasmo pela obra do Senhor. Esse trecho todo que nós lemos é um trecho onde o apóstolo Paulo escreve com tanto entusiasmo que ele não para nem para fazer pausas e acentuações. Embora a nossa tradução aqui portuguesa tenha, né, os pontos e as vírgulas, o texto original grego, Paulo está completamente entusiasmado aqui, escrevendo todas essas verdades e realidades que fala a respeito da salvação que nós temos, da grande obra do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito, e daquilo que Ele realiza por nós. E nós já consideramos aqui desse parágrafo como o Senhor, em graça somente, completamente movido pela sua vontade, Ele nos elege. O Pai, antes que houvesse mundo,
Antes de criar o tempo e espaço, Ele nos elegeu nele, de acordo com a sua própria vontade, nos predestinou para Ele. E nós vimos também que Deus fez isso para a sua glória. O propósito divino é a glória do Senhor. E nós então somos feitos para glorificar ao Senhor. E nós vimos também na semana passada como o Senhor faz isso em nós, nos redimindo em Cristo, nos comprando do pecado e nos trazendo para o reino do seu Filho amado. No sangue de Jesus nós temos a redenção. E tudo isso é motivo de celebração para o apóstolo Paulo. Ele celebra o amor eterno que nos predestinou, ele celebra o propósito eterno, que é a glória do Senhor, e ele celebra a redenção eterna, que é conseguida no sangue de Cristo. E o apóstolo Paulo tem um monte de outras celebrações que nós poderíamos cavucar aqui, mas há uma especificamente que nós queremos considerar hoje, que é justamente essa ação do Espírito Santo em nós, e de como nós podemos estar seguros nele. Nós temos aqui, nesse texto, um grande descortinar da obra do Senhor por nós, especialmente a obra do Espírito, e é por isso que o apóstolo Paulo vai celebrar a segurança eterna. Segurança eterna. Nós vimos aqui nesse texto vários drops, por assim dizer. Eu gosto de usar essa palavra porque me lembra da minha infância, né? Eu gostava de comer bala drops. Mas são pequenas dicas de assuntos que o apóstolo Paulo vai lidar durante a carta aos Efésios. E uma delas está especialmente nesse trecho que vai do verso 11 ao verso 14, quando ele faz uma relação aí meio diferente de dois grupos que ele fala. Olha as palavras que ele usa aí. No verso 12 ele diz nós, no verso 13 ele diz vocês, e no verso 14 ele fala da nossa herança. Ou seja, ele fala de um grupo que ele pertence, nós, eu, o apóstolo Paulo e esse grupo dele. Ele fala de um grupo que são os seus ouvintes ou os seus leitores, vocês, e fala de um grupo que está unido, né? Nosso, né? Tanto de vocês como do meu grupo aqui, nós todos estamos unidos. E isso é, obviamente, a divisão que o apóstolo Paulo fala, né, entre judeus e gentios, que ele vai especificar de maneira muito clara, bela e profunda a partir da metade do capítulo 2, quando ele vai falar do grande mistério do Evangelho, que é unir esses dois povos como único povo do Senhor. Isso fica claro aí quando o apóstolo Paulo fala, né? Ele diz no verso 12, né, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Ou seja, aqueles que receberam as primeiras promessas e aguardavam a vinda do Messias. Os judeus, os descendentes de Abraão, né, que receberam a grande promessa do Senhor, que eu não me canso de repetir para vocês. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Essa é a promessa que Abraão recebeu do Senhor, e a sua descendência também recebeu essa promessa, e toda a descendência de Abraão aguardava ansiosamente por essa realização do Senhor, de que viria o Messias para fazer essa redenção. Paulo diz então que os judeus esperavam a vinda do Cristo, e eles estão em Cristo, aqueles que são salvos, redimidos no Senhor, mas não só eles. Ele fala agora também aos Efésios e obviamente aos gentios. Nele também vocês. Vocês que não tinham nada a ver com Abraão. Vocês que não tinham nada a ver com Isaac. Vocês que não tinham nada a ver com Jacó. Vocês também foram alvos da graça, do amor do Senhor. Vocês também são chamados para viver o propósito do Senhor. Vocês também são redimidos no sangue de Cristo. Vocês que ouviram a palavra da verdade. Vocês que creram na palavra da verdade. Vocês também são o quê? São aquilo que o apóstolo Paulo diz no verso 11. Feitos herança de Deus.
Os gentios de Éfeso, os gentios de Corinto, de Colossos, de Atenas, de Antioquia, de todas as cidades onde os apóstolos chegaram, assim como os gentios de hoje, de Jacareí, têm a grande oportunidade e o privilégio, pelo mistério do Evangelho, pela grande graça do Evangelho, receberem a notícia da salvação em Jesus e crerem nele, serem salvos por ele, serem redimidos por ele. E o apóstolo Paulo diz isso, mas ele dá um foco para a gente aqui. E esse é o foco que eu quero dar para a nossa manhã, que é a exposição de hoje, porque na verdade é muita coisa aqui que a gente poderia falar a respeito desse texto. E a gente poderia ficar um ano só lidando com esse parágrafo aqui. Essa é a grande realidade. Mas eu quero dizer exatamente desse foco que o apóstolo Paulo dá, ao unir esses dois povos, debaixo dessa herança que eles são de Deus, e como que é possível eles se perceberem herança do Senhor. Como que é possível eles se perceberem herança do Senhor? Verso 13 e 14 fala isso para nós. Porque vocês receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Eu disse que o Senhor, quando chamou Abraão, fez uma promessa para ele, dizendo: eu vou ser o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Mas essa não foi a única promessa que Deus fez para o povo de Israel. O Senhor fez diversas outras promessas. E entre essas outras promessas que Deus fez para o povo de Israel, incluía uma que era a seguinte: vocês serão santos, porque eu sou santo. E por mais que, na realidade, essa promessa está descrita como um mandamento e uma lei, no livro de Levíticos, e ela é mesmo uma lei, um mandamento, a gente não pode deixar de perceber que essa é uma promessa do Senhor para o seu povo. Porque é um chamado pleno. Deus chama um povo para si e diz a esse povo: vocês vão ser santos. E Deus sabe muito bem que esse povo era um povo rebelde, hostil, desobediente, que havia quebrado o acordo inicial no seu pai Adão de ser imagem plena do Senhor. E como agora então o Senhor pode chamar esse povo e dizer: sejam santos, se Ele mesmo não fizer essa obra neles? E é por isso que, se você caminha no Antigo Testamento, você vai ver que há no Senhor, e eu quero aqui ir rápido nisso, se você tem pouco conhecimento nessas áreas, esse é o momento que o pastor não pode deixar a oportunidade de dizer que você precisa vir para o estudo bíblico, de terça-feira, que ali a gente vai destrinchando essas coisas. Mas você vai ver que há um momento em que Deus vai precisar prometer e fazer uma nova aliança. Ele promete uma nova aliança, e o vínculo dessa nova aliança é qual? Eu vou dar para vocês o meu Espírito. E eu vou tirar o coração de pedra de vocês e vou colocar um coração de carne, um coração que me ama plenamente e que está disposto e empenhado a me servir de maneira plena. E essa promessa está plenamente vinculada ao Espírito do Senhor, que Ele promete. A promessa da regeneração é a promessa que o Senhor faz do nascimento no Espírito, nascimento na água, como o próprio Senhor Jesus vai dizer em João capítulo 3. E o apóstolo Paulo diz aí, do Espírito Santo da promessa, o Espírito Santo aguardado pelo povo de Deus. Nós precisamos que o Espírito Santo venha e realize em nós aquilo que nós não conseguimos por nós mesmos. Nós precisamos. Ora, meus irmãos, nós lemos aqui já no começo do texto, e consideramos isso semanas passadas, como Deus nos predestinou para sermos santos.
E se Deus nos predestinou para sermos santos, era necessário que Ele mesmo fizesse essa obra em nós, e Ele prometeu fazer. Por isso o Espírito Santo é um Espírito Santo prometido por Deus, para transformar os homens naquilo que eles não poderiam ser por si mesmos, porque em si mesmos eles são rebeldes, em si mesmos eles são inimigos de Deus. E como a gente vai chavar no capítulo 2, né? Eles são mortos em seus delitos e pecados, em seus delitos e pecados. E por isso o apóstolo Paulo celebra o Espírito Santo da promessa. Deus prometeu conceder o seu Santo Espírito para que nós fôssemos então regenerados. Para que a regeneração fosse possível, o Senhor disse: eu vou conceder o meu Espírito. E o Espírito Santo do Senhor é quem nos convence do nosso pecado, nos convence da justiça e nos convence do juízo. E o que significa isso? Senão justamente isso que o apóstolo Paulo vai dizer aí, que nós cremos na palavra da verdade e na salvação. Quando o próprio Senhor Jesus, no texto de João, vai prometer o Espírito, não no texto que nós lemos, mas lá no capítulo 16, ele vai dizer disso, de que o Senhor Jesus, prometendo o Espírito, diz: o Espírito vai convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo. E qual é o pecado descrito pelo Senhor Jesus em João capítulo 16? Do pecado porque vocês não creem em mim. E o grande papel operador do Espírito Santo é nos levar ao convencimento de que Jesus é o Cristo, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus é a porta, Jesus é a videira. E a grande obra do Espírito é nos convencer de quem nós somos, de quem Jesus é. Esse é o grande papel do Espírito Santo, irmãos. O papel do Espírito Santo é nos convencer de quem nós somos e de quem Cristo é, e de qual é a nossa necessidade dele. O papel do Espírito Santo não é fazer a gente rodopiar. O papel do Espírito Santo não é fazer a gente entrar em transe. O papel do Espírito Santo não é fazer a gente chorar. O papel do Espírito Santo não é fazer a gente ter experiências além do corpo. O papel do Espírito Santo é nos convencer da nossa pecaminosidade e de que nós precisamos crer em Jesus. Esse é o papel do Espírito Santo. É por isso que a blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado imperdoável. Porque não há perdão para aqueles que não creem em Cristo. Não há perdão para quem não crê em Cristo. E se nós resistimos ao Espírito Santo dizendo: eu não sou pecador, eu não preciso de Jesus, ou eu tenho os pecados, mas eu vou conseguir dar o meu caminho aqui para chegar diante do Deus Trino, isso é blasfemar contra o Espírito e resistir a Ele. E isso não tem perdão, porque só há perdão no sangue de Cristo, como nós vimos. A redenção é no sangue de Jesus. E o papel do Espírito Santo da promessa, prometido para que nós fôssemos redimidos, é justamente esse: nos convencer de Cristo. E é por isso que Paulo celebra a promessa do Senhor e destaca esse fato da promessa do Senhor. Mas ele não destaca só isso, ele destaca que nós, os que cremos, recebemos o selo do Espírito Santo. O selo do Espírito Santo não é somente promessa para nós, mas agora, com o Cristo morto e ressurreto e assunto aos céus, que cumpre a sua promessa no dia de Pentecostes, ao enviar o seu Espírito sobre todo o seu povo, nós somos também selados no Espírito Santo. Nós temos a marca do Espírito Santo. E meus irmãos, o selo aqui do Espírito nada mais é do que a marca. A marca. Semana passada o pastor Marcílio, falando da redenção, usou a clareza do que ele significa, né? Porque no contexto do Novo Testamento, a palavra redenção é um termo comercial. É um termo comercial. Você redime algo, você compra aquela coisa. Né? E obviamente nós vimos que esse texto comercial, ou esse termo comercial, é da compra de escravos, que eram escravos do pecado e agora se tornam servos do Senhor. Nós somos do Senhor, pertencemos a Ele. Ele é nosso dono.
Cristo nos comprou não com prata e ouro, coisas perecíveis, que os tolos aí estão completamente enganados e buscando, mas nos comprou com o seu próprio sangue. E o fato é que ao sermos comprados por Cristo, o apóstolo Paulo está destacando agora que nós recebemos a marca do Deus Trino. E essa marca é o Espírito Santo. Os escravos comprados andavam com a sua sinalização. Às vezes era um brinco, às vezes um colar ou algum acessório que dava a identificação de que aquele escravo tinha o seu dono. Às vezes era como um animal que era marcado com ferro na sua própria pele. Todo escravo tinha a identificação do seu dono. E é esse tipo de identificação que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, chamando de selo do Espírito. Nós temos marcado em nós que nós pertencemos ao Senhor Jesus Cristo, e ao Pai e ao próprio Espírito. Nós não somos mais de nós mesmos, e nós não somos mais escravos do pecado, mas há em nós a marca de que nós somos de Deus. Meus irmãos, que marca é essa? Se não justamente aquilo pelo qual o Espírito Santo faz em nós, a santidade. A marca do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo no crente, é a vida em santidade. E o amor pela santidade. O amor pelo aquilo que Deus ama. O ódio por aquilo que Deus odeia. Nós temos o selo do Espírito Santo da promessa. Não sei quantos de vocês são ligados em teologia e talvez vocês não quero dizer que isso é algo que vai diminuir você ou não, mas nos últimos 150 anos surgiu uma ideia teológica muito perversa que dominou, por assim dizer, a igreja evangélica no Ocidente, que foi um ensino chamado o ensino do crente carnal. E basicamente isso era a ideia, simplificada, eu estou simplificando aqui obviamente, de que se alguém, uma vez na vida, teve uma sensação de que era pecador, ou teve alguma convicção de que era alguém falho, e naquele momento a pessoa teve assim um entendimento de que Jesus Cristo pode salvar, e disse assim, eu acho que Jesus é meu Salvador. E até mesmo confessou aquilo. Não, Jesus é o meu Salvador. Essa pessoa está garantida no céu. Independentemente agora do jeito que ela viva. Mesmo que ela seja um crente carnal. E é possível então pessoas serem crentes e serem carnais. E essa é a defesa, né, que essa teologia vai fazer. É possível você viver do jeito que você quiser. Mas se uma vez você orou e disse, Senhor, tem misericórdia de mim, eu confio em Jesus para minha salvação, pronto, você é um crente. E aí você pode cantar aquele hino lá. Eu aguardo a vinda de Jesus para eu morar no céu com toda a segurança. Porque uma vez na sua vida, né, você declarou que Jesus é o Senhor. Meus irmãos, isso não poderia ser um desvio mais sério de tudo aquilo que o apóstolo Paulo e a Escritura ensina para a gente. A marca do redimido é a santificação. É o Espírito Santo de Deus que nos santifica. Essa é justamente a obra dele. É justamente isso que ele realiza em nós. Não era essa a promessa que o apóstolo, que o profeta fez da nova aliança? De que o coração de carne, de pedra seria retirado, seria colocado um coração de carne. E que aquele coração de carne teria disposição para o Senhor. E ele obedeceria ao Senhor, e seguiria ao Senhor. E não é justamente isso que o apóstolo Paulo diz aos Gálatas, quando escreve, vocês são tontos, de achar que vocês podem se santificar na obra operosa de vocês mesmos, na carne. Se vocês começaram pelo Espírito, é no Espírito que vocês permanecem. Paulo vai dizer isso em Gálatas 3. E o papel então do Espírito Santo é justamente nos tornar mais parecidos com Cristo. E esse é o selo do Espírito, a marca do crente, de que nós odiamos o pecado. Nós morremos para o pecado.
O pecado é aquilo que nos colocou em posição de inimizade contra Deus. Eu odeio o pecado. Eu amo a santidade. É por isso que há tanto má compreensão numa frase, que eu não gosto particularmente, porque ela reflete muito mais essa teologia perversa, moderna do crente carnal, que é aquela frase que diz: uma vez salvo, salvo para sempre. Isso não reflete o ensino bíblico com precisão. O ensino bíblico é de que aqueles que creram em Cristo, creram porque o Espírito da promessa faz isso, essa era a promessa que Deus deu para nós, de que pelo poder do Espírito nós creríamos no Messias, e no poder do Espírito nós somos selados. Temos a marca do Espírito Santo. E essa marca é a marca da santificação. Essa é a marca da santificação. Agora, como é que fica então, pastor? Como é que fica então? Porque realmente, se essa é a marca, eu acho que eu não estou vendo muito dessa marca em mim. Como é que eu posso cantar aquele hino? Entendeu? Eu espero o Senhor Jesus. Espero o Senhor Jesus. E aqui a gente tem um outro fator que o apóstolo Paulo, de maneira muito clara, coloca para nós. O Espírito, ele é o Espírito da promessa, ele é o selo, a marca, mas ele é também o penhor. O Espírito Santo da promessa, ele é selo, ele é marca para nós, mas ele é também o penhor. E o que significa isso, gente? Qual é o significado de o Espírito Santo ser o penhor da nossa herança? Ele é aquilo que nos garante que nós chegaremos ao final. E os crentes verdadeiros, então, serão guardados, serão seguros, serão preservados por Ele até o final. Porque o termo aqui, penhor, e talvez eu não sei quantos de vocês conhecem esse termo, ele significa aquele sinal que você dá de que você vai poder cumprir com o que você precisa. Então, normalmente, esse é um termo que também das negociações comerciais se refere a um sinal que você dá para quando você pega um empréstimo. Você precisa de dinheiro, e aí você leva lá alguma coisa de valor que você tem para assegurar que você vai pagar aquele empréstimo. Então está aqui, eu estou penhorando aqui uma joia, né, um bem de valor que eu tenho, um carro, uma casa, alguma coisa, eu dou aqui em sinal de que esse negócio será pago. E no caso da salvação, como nós não temos condição de pagar, o próprio Senhor é que provê para nós a salvação, Ele mesmo então é aquele que se coloca como penhor da nossa salvação. E a palavra penhor aqui, irmãos, é muito mais do que simplesmente um pagamento futuro, porque ela indica já o pagamento inicial. De acordo com os textos do primeiro século, e como as pessoas entendiam isso no primeiro século, o penhor não era simplesmente algo que você deixava lá e que depois você tirava. Mas ele já era, por assim dizer, a primeira parcela do pagamento. Então já está inicialmente pago. Já há uma segurança de que você vai receber. E nesse sentido, o Espírito Santo de Deus, então, ele já nos dá essa tranquilidade que vai ser tudo pago. E não necessariamente, então, a marca do Espírito Santo é que nós estejamos completamente sem pecado em nossa vida. Essa marca é a marca da glorificação. Nós só seremos completamente sem pecados no novo céu e na nova terra. Mas o Senhor, como penhor, o Espírito Santo como penhor, Ele já pagou essa coisa inicial e já mudou a nossa disposição de coração. E esse é o grande ponto. A regeneração é justamente esse pagamento inicial que muda o nosso ser, de modo que agora os nossos afetos não estão mais voltados para a nossa própria glória, não estão mais voltados para a minha própria satisfação carnal, da concupiscência dos meus olhos, da concupiscência da minha carne. Mas eles desejam o Senhor. E o processo de santificação
como o apóstolo Paulo vai dizer muito claro aí, né? Ele permanece até o resgate da propriedade. Até o dia em que então tudo será pago plenamente e nós seremos então completamente santos. Mas o penhor já foi realizado. E o Espírito Santo é essa figura que nos dá a segurança plena de que o Senhor vai fazer tudo o que Ele prometeu em nós. A redenção será alcançada plenamente, seguramente, de maneira cabal e final, porque nós somos do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, talvez se aqui não fique muito claro o que o apóstolo Paulo está tentando dizer, ele deixa isso muito mais claro quando escreve aos Romanos. E se você puder, dedique um tempo hoje para ler o capítulo 8 de Romanos e seja surpreendido de maneira maravilhosa. Porque ali o apóstolo Paulo vai dizer, portanto já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. E ele vai discorrer em todo o capítulo 8 justamente sobre a ação do Espírito Santo em nós, para que não haja mais condenação sobre nós. De maneira que pelo poder do Espírito nós mortificamos a nossa carne. No poder do Espírito nós buscamos a santidade. No poder do Espírito nós clamamos, Abba, Pai, porque a gente não sabe nem orar direito como convém. Mas é o Espírito Santo da promessa que nos cela e que é o nosso penhor, que nos leva sempre a Deus em pecado. E nós não abraçamos mais o pecado definitivamente, mas nós nos voltamos para Deus dizendo, Deus, mais uma vez eu caí e mais uma vez eu estou aqui, clamando pela sua misericórdia, me perdoa, me lava em Jesus. Porque o Espírito Santo é o selo e é o penhor, e é Ele quem nos leva até o dia da glorificação. É Ele quem nos conduz até o dia da santificação. E é justamente nesse capítulo 8 de Romanos, onde o apóstolo Paulo vai falar tão belamente da obra do Espírito Santo na crente, daquele que luta contra o pecado, que às vezes faz o que não quer, e aquilo que ele quer ele não faz, que ele pode declarar, nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Quem? O apóstolo Paulo pergunta, quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação? Angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? Quem? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque nós fomos selados no Espírito Santo da promessa e Ele é o penhor até que nós sejamos recebidos como propriedade plena do Senhor. Essa é a obra do Espírito Santo em nós, irmãos. E por isso que o apóstolo Paulo diz, bendito! Bendito seja o Deus e Pai, bendito seja Jesus Cristo, bendito seja o Espírito Santo de Deus. É por isso que ele está celebrando. É por isso que ele está celebrando. Porque no próprio Deus nós podemos cantar seguramente. A vinda é o anseio do meu Salvador. Em breve ele irá me levar ao céu, onde eu vou, para sempre morar com os remidos na luz do Senhor. Bem, vamos orar mais uma vez. Senhor, que coisa extraordinária é a redenção do Senhor. Ai, há tanta coisa aqui que a gente nem pôde considerar nesse parágrafo extraordinário. Mas só essas 4 coisas que nós arranhamos aqui já traz tanta alegria e regozijo ao nosso coração. E nós nos encontramos como o apóstolo Paulo bendizendo ao Senhor. Bendito seja o Deus Pai, Filho e Espírito. Por tudo aquilo que Ele é, Criador, sustentador, benfeitor, onipotente, onipresente, onisciente. Bendito porque o Senhor é santo. Bendito porque o Senhor é justo, reto. Bendito porque o Senhor é Salvador, misericordioso, gracioso.
Bendito porque o Senhor nos amou antes da fundação do mundo. E para a glória do seu nome, o Senhor nos redimiu em Cristo. E o Senhor, de maneira extraordinária, nos faz participantes do Senhor mesmo ao nos dar o teu Santo Espírito e habitar em teu povo plenamente no Espírito. Pai, como é completamente doido a gente ler aquela palavra do Senhor Jesus dizendo aos discípulos: é bom para vocês que eu vá. A gente se sente tão perdido ouvindo aquilo. Como assim é bom que o Senhor vá? E a gente anseia justamente pela vinda de Jesus. Mas o Senhor Jesus Cristo declara: é bom que eu vá, porque quando eu for, eu vou enviar o meu Espírito. Pai, nós temos experimentado o teu Espírito. E nós te bendizemos, porque Ele tem nos convencido do Senhor. Ele nos convenceu do nosso pecado. Nos convenceu de que Jesus é o Filho de Deus, Salvador do mundo. E nós confiamos em Cristo, no poder do teu Espírito, pelo sopro do teu Espírito, que nos faz nascer de novo. E Pai, nós temos visto o poder do Espírito Santo do Senhor ao transformar a nossa mente, os nossos afetos, de maneira que aquilo que nós amávamos, nós agora passamos a odiar. E buscamos a santidade do Senhor, a obediência à lei do Senhor, no temor do Senhor. Isso é obra do Espírito Santo do Senhor e nós queremos te louvar por isso. E nós queremos clamar, Senhor, mais uma vez, como já clamamos aqui, para que nós não entristeçamos o Espírito do Senhor. Nos dá uma vida de santidade. Nos dá uma vida que ama o Senhor. Como o Senhor Jesus Cristo disse, nós lemos no começo desse culto: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse é o que tem o meu Espírito. Nos dá, Pai, nos dá uma vida de santidade. Nos dá uma vida dedicada ao Senhor. Que o teu Santo Espírito seja visivelmente reconhecido em nossas vidas. Que a marca, o selo do Espírito seja reconhecido aonde quer que o Senhor nos levar. Que seja fácil de identificar. Olhando para nós, as pessoas vejam: opa, ali é selado do Espírito Santo. Ali tem a marca do Espírito, que aquela pessoa foi redimida no sangue de Jesus, eleito pelo Pai antes da fundação do mundo. Pai, só o Senhor, no poder do teu Espírito, pode fazer por nós, que é o que nós clamamos. Humildemente, diante do Senhor. E que nós possamos continuar sempre seguros, não em nós mesmos, mas na obra trinitária da salvação. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém.